Programa TVK, um oferecimento. Alux Iluminação, Bidu Casa e Acabamento, Eleg Ambientes, Estela Yubi Banqueteria, Ateliê Ângela Guimarães, Morarte. Essa semana no TVK eu recebo o professor universitário, sindicalista e presidente do PCdoB de Sorocaba, Renan Santos. Renan, como é que tem tempo nessa agenda para tantas atividades? É um prazer recebê-lo no TVK aqui na nossa Interativa TV. Eu que agradeço, Kiko, o convite, a ITV, um prazer estar aqui na TVK. Olha, o tempo de fato é uma coisa bem rara, né? Dividir todas essas atividades no dia a dia demanda bastante organização. O tempo demanda muita organização. Como é que você é um jovem, né, que tem uma articulação muito grande, na própria eleição no Sindicato dos Servidores Municipais, o candidato que tinha o teu apoio, você teve uma ação bastante concreta, você quer queira ou não, pré-candidato à Câmara Municipal, novamente pelo seu partido, quer dizer, nós estamos num momento de escolha, de formação do time de chapas proporcionais para vereadores e de prováveis coligações. Como é que você está sentindo esse momento da política brasileira, estadual e local? Qual é o panorama que você traça nesse momento de crise que nós estamos vivendo? Dá para ter esperança nesse Brasil? Olha, Kiko, de fato, nós vivemos um momento complicado da política nacional, né, em todas as esferas, nacional, estadual, municipal. Agora, essa crise que nós vivemos é muito culpa do modelo político instalado no país, né? Então, Mas aí esse modelo político não tem a participação do teu partido através, aliás, uma figura de tanto respeito, eu tenho uma admiração incrível pelo Aldo Rebelo, pelo Orlando Silva, que é um dos vice-líderes do governo no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Quer dizer, mas o teu partido, de certa forma, não apoiou um governo do PT que, de certa maneira, teve uma irresponsabilidade fiscal? Não, quando eu falo do modelo político, eu acho que tem a ver com o modelo global, política eleitoral do Brasil. A nossa democracia ainda é muito jovem, né? Completou agora os 30 anos que nós temos a redemocratização do país. Sarney, né? Para cá, né? Exatamente. Tancredo para cá. Então, obviamente que o meu partido está inserido no complexo político do sistema político eleitoral brasileiro. Não dá para dissociar, né? Nenhum partido diante dessa sua análise. Agora, existem forças políticas. Por exemplo, nosso partido é um partido relativamente médio para pequeno. Nós temos 15 deputados federais. O Congresso é composto por 513. Ou seja, as forças políticas conservadoras é que querem esse modelo que está aí. Quando eu falo desse modelo, por exemplo, o financiamento privado de campanha, não tem como não entender que um empresário que apoia um determinado candidato, ele não vai querer uma contrapartida, um retorno desse investimento. Ou um sindicato que apoie, ou uma entidade de classe, ou uma igreja. Aí são os grupos que funcionam. Mas tem uma diferença. Pela legislação, o sindicato não pode apoiar um candidato, por exemplo. Na entidade que eu faço parte, do Sindicato dos Professores. O Sindicato dos Professores não pode financiar um candidato. Isso é pela legislação. Mas ele pode articular os seus eleitores. Getúlio Vargas, quando em 50, quando ele dá um imposto sindical para os sindicatos, ele deixa muito claro, o imposto sindical é para gastar com assistência ao trabalhador, não pode gastar com política. Né? No que está certo. Agora, né? a empresa ela pode investir no candidato. Então tem uma diferença, porque nós não podemos ser contra a política. O sindicato tem sim que organizar os trabalhadores para ter representante nas mais variadas esferas. É importante que um médico tenha um representante no legislativo, um professor tenha representante no legislativo. O que não pode é se utilizar dessa máquina para poder ter benefício próprio. Então, por exemplo, quando um pastor vai para a Câmara Municipal e ele só trabalha em detrimento daquele grupo religioso, eu acho ruim. Da mesma forma que um professor não pode levar para a Câmara Municipal só demandas de professores. Tem que ver a demanda do pai do aluno,
do aluno, da sociedade de modo geral. Você, observando, né, essa nossa história democrática, né, que se reinicia com Tancredo, nessa herança de Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, você acredita que talvez o modelo parlamentarista, que aquela Constituição de 88, já através de Mário Covas, Ulisses Guimarães e tantas lideranças até do teu partido que apoiaram naquele momento, Lula, enfim, muitas lideranças, em que o país caminhasse talvez para um projeto parlamentarista, em que tivesse um chefe de Estado, né, e um chefe de governo. Porque talvez, olha, o Congresso se une, escolhe um primeiro-ministro e fala, ó, você tem 6 meses de confiança para introduzir um plano e tirar o país dessa crise. Se em 6 meses você não acertar, até logo, vamos para outra alternativa. Isso se torna comum, né? Qual é a sua visão nesse sentido, Renan? Você é favorável e você acha que o Brasil, ser favorável ou não, pode caminhar nesse sentido? Eu acho que o povo que tem que ser escutado. Quando o Brasil escolheu o modelo presidencialista, foi o povo que escolheu, né? Através de um plebiscito. Sim. Eu acho que na reforma política, e uma reforma política de verdade, não essa reforma política, mini reforma política que aconteceu agora no mês passado, Poxa de retalho, que a presidente Dilma sancionou, aquilo ali é uma mini reforma eleitoral, na verdade, não é uma reforma política, né, estruturante. Que atende a alguns interesses, inclusive. Nós, Kiko, de forma muito particular, mas o meu partido tem também essa visão, nós achamos que tem que escutar o povo. Eu, particularmente, tenho curiosidade de ver o Brasil num outro sistema político. Eu acho que o parlamentarismo, eu acho que é um modelo interessante, que o Brasil deveria discutir e experimentar. O que te afasta, eu sinto, e a gente tem uma relação pessoal muito boa e uma relação, digamos, republicana, né, e de muita amizade. O que te afasta, o que te dá repulso em relação ao PSDB, especialmente o PSDB de Sorocaba? Por que sempre que a gente fala, vai coligar ali, você já coligou com o Renato Amari, existe uma perspectiva que o teu partido possa até coligar com o Moleta ou outros candidatos que surjam na cidade, ou uma candidatura própria do próprio PCdoB, mas o que causa, por que essa diferença entre o PCdoB de Sorocaba, né, ou brasileiro em relação ao PSDB? Olha, primeiro é importante dizer que não é pessoal. Tá. Nós não fazemos política contra a figura A, B ou X. Nós conhecemos bem as mazelas que o PSDB implementou no Brasil na década de 90, né, na passagem do Fernando Henrique. Por exemplo, vamos lá. Olha, por exemplo, sucateamento do Estado. O Brasil, quem lembra, o Brasil tinha um risco Brasil lá em cima, economia ruim. Eu lembro, por exemplo, na época do Fernando Henrique, que era muito difícil você ter crédito, era muito difícil as camadas mais populares ter acesso ao bem de consumo. Muito difícil. Estou falando de forma muito simples. Mas você não acredita que foi um determinado momento em que a economia tinha que ter um remédio amargo e sair desse remédio amargo, e essa onda crescente foi encaminhada muito bem pelo Lula no primeiro mandato? Não, porque eu acho que é postura estímulo ao consumo. Eu acho que é postura de governo mesmo. Eu acho que prioridades. O Fernando Henrique priorizou que a classe média alta tivesse mais sucesso. Mas eu queria te responder de forma mais concreta. Então, no estado de São Paulo, por exemplo, o PSDB já está há 24 anos. Os professores, o estado mais rico do país, que é aqui o estado de São Paulo, por exemplo, não reflete na educação, na saúde. Ou seja, é problema de gestão. Porque se é um estado que tem mais dinheiro... Um contraponto. Eu estou, na verdade, colocando, porque e aí numa posição partidária, a minha, muito pelo contrário, eu estou fazendo apenas um contraponto para aqueles que defendem o PSDB. E nós não poderíamos dizer o mesmo em algumas políticas de saúde, para um PT que já está caminhando aí para são 4, 8, 12 anos, 16 anos com Dilma. Eu acho que Aí se nós podemos cobrar realmente a educação de São Paulo, mas também a saúde... Eu acho que a alternância política do poder é importantíssima. Mas vou dar um exemplo. Desde o governo do presidente Lula, o presidente Lula, por exemplo, instalou as conferências de saúde, estadual, nacional, estadual e municipal. Ou seja, o povo debate a saúde. Eu acho que Sorocaba é uma cidade muito desenvolvida, uma cidade bonita, uma das melhores cidades do estado, mas se você pegar, sobretudo esse último governo agora,
de 2012 para cá. Do prefeito Panunzio. Do prefeito Panunzio. E não é pessoalmente contra o Panunzio, é contra o prefeito Panunzio, não é a pessoa física dele. Perfeito. Sorocaba retrocedeu. Kiko, nós tínhamos, já nos anos 2000, coleta de lixo mecanizada. Hoje, em 2015, ele tá agora se vangloriando no Facebook que ele está voltando os containers. Ou seja, um retrocesso. Ele, por exemplo, centralizou a saúde. Ou seja, quem mora na Zona Norte, no PH da Zona Norte, não tem mais pediatra. Isso não é razoável. Um morador do extremo da Zona Norte, do Parque São Bento, do Altos de Itavuvu, tem que atravessar a cidade e ir para a Zona Oeste para poder ter atendimento pediátrico. Ali é a Avenida General Carneiro. Ou seja, então eu poderia aqui numerar diversos problemas que esse governo tem, que essa gestão tem. Eu acho que é visão de governo. Porque quando ele instalou a centralização da saúde, ele não consultou o povo. Tá, mas aí eu pergunto para você, e a gente obviamente que traz o debate, eu vou levar de novo esse debate para Brasília. Na medida em que a economia é tocada de maneira responsável, que a gente tem um equilíbrio fiscal, responsabilidade com os gastos públicos, a gente também estaria com o Brasil nas prefeituras numa situação diferente, economia, emprego, geração de emprego. Qual é a dicotomia entre uma coisa e outra? Olha, eu queria citar como exemplo Jundiaí. No que errou o governo federal? No que errou o governo federal? E aí você fala de Jundiaí, que é do teu partido, Pedro Bigardi. Eu queria dizer a diferença, porque não é desculpa, porque todos os gestores querem terceirizar a responsabilidade, né? As pessoas vivem no município. Ou seja, por exemplo, aqui em Sorocaba, não tem falta de receita. O que aconteceu é mau uso do dinheiro público. Então, ô Kiko, no mês passado, 1.140 professoras eventuais demoraram 45 dias para receber o seu salário. Nesse intervalo de 45 dias, se você pegar no Jornal do Município, que sai toda sexta-feira tem uma nova nomeação de cargo de confiança. Ou seja, se é para cortar gasto, se é para cortar custo, que corte da própria carne, que seja exemplo. Olha, o Brasil está passando por um momento difícil na economia, nós vamos cortar gastos, mas vamos começar dentro da nossa própria casa. E não é o que acontece. Ou seja, então é demagogia, é hipocrisia quando terceiriza a culpa para o governo federal. Eu não estou dizendo aqui que o governo federal não tem sua parcela de culpa. E também lá tem as suas nomeações, o corte de ministérios é muito aquém da necessidade da redução, até porque vai ter que aumentar imposto porque não cortou na carne lá. E é isso que eu estou querendo mostrar. Mas eu te pergunto, lá, e você está dizendo que não corta aqui. Mas eu justifico. A Dilma, por exemplo, cortou agora 9 ministérios. Quantas secretarias ou cargos de assessores você escutou o governo municipal de Sorocaba anunciar? Nenhum. Ou seja, porque é fácil terceirizar. Eu repito, é uma hipocrisia, uma demagogia quando terceiriza a responsabilidade para o governo federal. Eu não estou aqui defendendo. Eu só estou falando que a culpa não é exclusiva do governo federal. Sorocaba é uma cidade que tem um orçamento muito bom, um dos melhores do estado, perto de 2 bilhões de reais. E esse governo que está aí não é exemplo. Ele não corta da própria carne. Toda sexta-feira tem nomeação de assessor para o prefeito. Renan Santos é o presidente do PCdoB de Sorocaba, diretor do Sindicato dos Professores, do Simpro, e também professor universitário, participando do seu TVK nesta semana aqui na Interativa TV. Iluminação, uma loja completa do clássico ao moderno, tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto para você. A Luxi Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 Campolim, telefone 3357-6057. Ateliê Ângela Guimarães, especializado em cortinas, persianas, tapeçaria e papéis de parede. Atendimento personalizado, bom gosto, experiência e credibilidade. Ateliê Ângela Guimarães, há 30 anos deixando sua casa sofisticada como você. Informações de contato, Rua Comendador Abílio Soares 559 no Jardim América em Sorocaba. Telefone 3037-2490.
contato@angelaguimarãesdecor.com.br. Bidu Casa e Acabamento, uma loja moderna onde você encontra variedades de porcelanatos, pisos, revestimentos, pastilhas, louças, banheiras, metais para o acabamento da sua obra. Ganhe dinheiro, antecipe suas compras. Nós guardamos o material e aguardamos sua ordem de entrega. Frete grátis para Sorocaba e região. Rua Nicolau Alonso Filho, 227, Santa Rosália. Em frente ao Extra, telefone 3359-7800. Luxaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. O seu ambiente precisa ser como você, único. Você quer um ambiente com o seu jeito, com o seu estilo. E isso você encontra na Eleg Ambiente, a mais nova loja de móveis e decoração da cidade. As melhores marcas, designs diferenciados e produtos exclusivos como você. Venha conhecer Eleg Ambientes. Rua João Wagner Wey, 880, Jardim América, 3032-0347. Eu recebo esta semana Renan Santos, que é o presidente do PCdoB de Sorocaba, diretor do Sindicato dos Professores aqui em nossa cidade, do Simpro, um sindicato atuante. E aí, aproveitando para falar do Simpro, o professor Renan, a gente discute muito na política local, e aí não querendo politizar, mas em relação ao serviço público, nem sempre há um compromisso para aquele funcionário que tem a estabilidade em relação ao seu trabalho. Ele pode começar bem, bom, e aí você tem gente começando com pouco entusiasmo e tem gente que está encerrando a carreira com o mesmo entusiasmo que começou. Aí depende, varia de pessoa para pessoa. Mas a gente tem em todo o Brasil um número muito expressivo de faltas. O que o senhor analisa enquanto professor esse compromisso com o aluno, independente das dificuldades do sistema? Olha, primeiro eu quero mandar um abraço a todos os servidores públicos. Então, o meu abraço a esses trabalhadores que ajudam a tocar o serviço público, que é muito importante hoje para o nosso município, para o nosso estado. Olha, Kiko, eu costumo dizer que o ser humano... não existe ser humano igual, né? O ser humano não tem uma receita de bolo, uma fórmula pronta. É importante a estabilidade do servidor, porque corre o risco do servidor sofrer perseguição por políticos, por governos. Ou seja, hoje, aqui em Sorocaba, está um determinado partido. Amanhã pode estar outro determinado partido. Se esse servidor não tem uma estabilidade, ele é identificado como simpatizante de uma determinada corrente ideológica, ele pode sofrer perseguição. Então, como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim. A estabilidade, de fato, tem algumas pessoas que se utilizam dela de forma equivocada, faltando, abusando, mas eu queria dizer que eu acho que, no meu ponto de vista, que é minoria. Então, a minoria, o todo, são trabalhadores municipais. Eu nem gosto muito de usar o termo servidor. Acho que são trabalhadores. Eu, como professor da iniciativa particular, o professor da iniciativa pública, somos todos trabalhadores. Então, penso que, para responder de forma concreta, penso que a estabilidade se faz necessária por conta do risco da perseguição política. Agora conta pra gente como é que foi, aliás, você está falando dia 28. Dia 26 agora de outubro, né, nós vamos estar, esse programa vai estar sendo transmitido depois dessa data, mas no último mês de outubro, portanto, você foi num fantástico churrasco na cidade de Sorocaba. Como é que foi o aniversário do Renato Amari? Você esteve lá, quem é que estava, quem as lideranças que estavam presentes nessa grande festa, comemorando 68? 68 ou 69? Vai ficar bravo você errar a idade do Renato. Parabéns ao Renato Amari, que foi um excelente prefeito da cidade de Sorocaba, pré-candidato do PMDB à prefeitura da cidade e, obviamente, as festas de aniversário dele são sempre um sucesso de presença. Eu queria que você contasse um pouco dessa festa, desses bastidores políticos. Eu não lembro a idade dele porque não tinha velhinho em cima do bolo. O Renato é um grande amigo. Nós apoiamos em 2012, ajudamos bastante naquela eleição
E a gente conversa com ele quase que semanalmente. Nós temos bastante afinidade com ele, mas não significa também que nós estamos com o Renato de forma automática. O PCdoB não é sublegenda de qualquer partido. Nós temos uma construção própria, temos um partido com uma força social nos movimentos sociais, no sindicalismo, no movimento estudantil, na juventude, no movimento de LGBT, temos religiosos dentro do PCdoB. Ou seja, nós vamos fechar com ele de forma automática. Nós queremos saber o que ele está pensando para a cidade, para esse momento, como é que o PCdoB consegue se inserir nesse projeto. Mas falando da festa, tinha bastante amigos lá, acho que cerca de 700 pessoas, surpreendeu positivamente, segundo ele, a festa, foi organizado pelos amigos dele, pelos correligionários. E nós estivemos lá, dando um abraço nele, desejando muitos anos de vida, muito sucesso. E que quem sabe... O Moleta estava lá, né? Tava, o Laerte também é um amigo. Mas é uma opção também para o PS. É uma opção. Na política, tudo é possível, né? Na política, tudo é possível. Como é que você analisa esse quadro? O Glauber Piva deve ser o candidato do PT, também é uma opção? Também Vocês é uma opção. Estão dialogando? Também estamos dialogando. Inclusive, eu tenho uma conversa com o Glauber agora, nessa semana. É um amigo, é um jovem, né? Nunca disputou nenhum cargo eletivo, é uma opção para Sorocaba. Agora, eu penso, Kiko, que as forças políticas de oposição a esse governo do PSDB aqui em Sorocaba deviam se unir e tirar junto uma agenda comum. Quem você acha que pode ser, quem são os mais importantes candidatos para a próxima eleição aqui em Sorocaba? Qual é a sua análise? Olha, eu acho que o candidato do PSDB, ninguém sabe quem será, se vai ser o próprio prefeito. Mas você imagina quem seja? Eu acho que o deputado, de fato, deve ser o escolhido por conta... Deputado Vitor Lippe. Por conta do péssimo da própria desempenho. aprovação dele enquanto prefeito à época. Eu acho que o deputado Raul Marcelo está colocado no jogo. Nós temos bastante ideias parecidas, mas o PSOL, por conta de ser um partido de oposição ao governo federal, ele não dialoga com os partidos que estão apoiam... na base do governo. Que estão Portanto, na base do vocês governo. estão excluídos desse diálogo. Então nós não temos conversa com ele por conta disso, pelo sectarismo do Partido do Socialismo e Liberdade. Mas ele está no jogo, acho que vai ter um bom desempenho. Renato Amaro, eu acho que é o principal candidato nesse jogo. Acho que ele sai aí com uma herança, um capital político bastante considerável. Acho que o Renato deve sair nas pesquisas já acima dos 30%. Existe um movimento nas redes sociais, Volta Renato, é bastante de forma voluntária, né? Não é nada forçado, não é nada. Acho que o Glauber, ele se coloca no jogo, mas eu acho muito difícil o PT ter um bom desempenho para majoritário, por conta da crise política, por conta da crise econômica. Mas é um candidato forte à prefeitura e também depois a vaga da Câmara Legislativa ou Federal, né? Começa a construir uma nova liderança no PT em Sorocaba, isso, né? Mas o próprio... Renova-se pós Gabriel Bittencourt, Iara, Hamilton Pereira. Acho que sim. Vai depender muito do desempenho dele, né? Eu acho que o Moleta, ele é tem toda a razão de ser pré-candidato, se colocar como pré-candidato. Se vai se concretizar a candidatura dele ou não, depende muito do jogo, mas tem todo o direito de ser pré-candidato, advogado, jovem, trabalha com direito público, inclusive. E por fim, o PRB tem se colocado como candidato, o Hélio Godoy, mas tem alguns fatos que aconteceram agora no último período que eu não sei se ele, que não tem culpa nenhuma, mas que o desgaste político é natural. Agora, eu acho que vai ser uma eleição muito difícil, né? Por conta da própria política. A deputada Maria Lúcia é uma candidata, porque como o PSDB de todos que nós falamos, tanto pode ser o prefeito Panunzio, Vitor Lippe, mas Maria Lúcia também começa a se colocar nessa disputa. Eu acho que é uma alternativa ao PSDB, né? A Maria Lúcia tem boa interlocução com o governo estadual, né? Aliás, a Maria Lúcia, ela é vizinha de gabinete da minha madrinha, deputada estadual, Leci Brandão. Leci Brandão. Que estará aqui em Sorocaba agora no dia 6 de novembro. E a Leci conversa muito com a Maria Lúcia. A Leci me falou agora, na semana passada, que ela não se coloca como pré-candidata a prefeita por conta de um compromisso regional, compromisso com os eleitores, que é a única deputada estadual do PSDB nessa região, né? Diante de tudo que você está vendo, o Brasil tem saída, nós vamos sair dessa crise em quanto tempo? Você tem conversado você tem uma relação muito próxima com o presidente estadual do teu partido. Eu acho que o Brasil tem um futuro brilhante,
Mas antes de eu dizer isso, eu queria dizer o seguinte, eu não sou dilmista de olho fechado. Tá. Né? Nós temos críticas e somos independentes ao governo Dilma. Nós defendemos um mandato constitucional, então nós defendemos a democracia, o PCdoB que teve muitos dos seus quadros torturados, perseguidos na ditadura, então nós defendemos a democracia, não o governo Dilma. Nós temos várias críticas ao governo Dilma, como sindicalista mais ainda, né? A política econômica dela, o Levi no Ministério da Fazenda. Mas olha, eu vejo um Brasil que tem um futuro brilhante, acho que nós não podemos, o povo não pode fazer coro a esse pessimismo que está aí. Mas a Dilma fica ou sai? A Dilma fica. Dilma fica para o bem da democracia do país. Mas o impeachment também está dentro da regra democrática. Né? Se Mas, há algo de concreto... Mas se tiver algo de concreto, de materialidade. E não tem. Não o presidente tem. da Câmara cai? O presidente da Câmara cai. O presidente da Câmara, ele foi um alpinista. E alpinista tem vida curta na política. Eu queria dizer o seguinte, eu acho que o povo não pode fazer coro a esse pessimismo que está aí. Eu queria citar 2 exemplos. O Rock in Rio, todos os dias do Rock in Rio estavam superlotados. Eu fui agora na Oktoberfest semana passada em Blumenau, em Santa Catarina, todos os dias estavam lotados, os hotéis, a cidade lotada. Ou seja, que crise é essa? É uma crise mais de ambiente ou é uma crise de fato? Eu acho que estão querendo instalar um ambiente para que os rentistas ganhem ainda mais com juros elevados. Muito bem. Esse foi o presidente do PCdoB, professor Renan Santos, e também, obviamente, uma liderança estudantil na nossa cidade, uma figura fantástica que pôde abrilhantar, dar uma aula aqui para você sobre política, sobre esse cenário, sobre essa visão de alguém que tem uma participação muito forte na vida social, na vida política aqui da nossa região. Fiquem com Deus e até o próximo TVK aqui na Interativa TV 24 da NET. Programa TVK, um oferecimento. Alux Iluminação, Bidu Casa e Acabamento, Eleg Ambientes, Estela Yubi Banqueteria, Ateliê Ângela Guimarães, Morarte.